Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos novamente. Sou Daniele, Devir Cursos de Terapias, e hoje estamos aqui para mais uma live. Agora o pessoal chegando. Boa noite, Claudinha, que acabou de chegar. E o pessoal está chegando. Boa noite, Jéssica. E é isso aí, eita, na trilha do mundo acabou de chegar a Luciana, minha esposa, está acompanhando a gente também. Tudo bom, gente? Todo mundo acenando aí com a mãozinha que eu já vi. Pessoal chegando. Será que deixa eu ver se eu acerto hoje. É Diogo. Deixa eu dar o tchau aqui pro Diogo que tá chegando aqui também. Tudo bem? Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje mais um sábado, mais uma live. Mais um pouquinho de informação, tirando dúvidas a respeito desse fantástico mundo que são as terapias complementares integrativas, certo? Olha o Gustavo, tudo bom, Gustavo? Como é que você tá? Prazer te ver aqui, grande amigo Gustavo, fazia tempo que a gente não se falava e hoje ele está encontrando a gente aqui. Saudade, Gustavo. Gente, muito boa noite a todos vocês, tá? Então sejam todos bem-vindos a esse fantástico e incrível mundo das terapias complementares integrativas. Todo mundo que gosta muito dessa área da saúde, a todos que têm interesse em entender um pouco mais, aprender ou curiosidades para entender melhor como é que isso funciona. Então hoje nós estamos aqui para mais um encontro e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Cláudia Araújo. A Cláudia é uma amiga nossa, né? Já está acompanhando a Devir há algum tempo, há bastante tempo, né? Desde quando a Devir existe que ela vem acompanhando, né? E a Cláudia, ela é instrutora de yoga, ela também é praticante reikiana, trabalha com apometria, né? Oraculista e também radiestesia e radiônica, que inclusive é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Então a Claudinha vai estar aqui hoje para falar sobre a radiestesia e radiônica. Então vocês todos que estão nos acompanhando aí já podem formular suas perguntinhas, porque eu vou já chamar a Cláudia para a gente começar a bater um papo e ela vai explicar para a gente o que é a radiestesia, para a gente entender melhor essa técnica tão fabulosa que é a radiestesia radiônica, tá? Deixa eu chamar aqui a Claudinha só um instantinho, tá, gente? Vou chamar ela aqui, vai estar ela aqui. Segundinho, Cláudia. E ela já aparece. Chegou! Tudo bom, Cláudia? Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Gratidão Tudo pelo bom? convite. A Tá gente que conseguindo me agradece ver você bem poder aí? aceitar e participar com a gente hoje. Você consegue me ver bem e ouvir? Consigo, estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Ai, Os colegas que estiverem acompanhando podem dar uma confirmada se estão conseguindo acompanhar direitinho a imagem da Cláudia ver e a se minha, o tá? som tá bom, se tá tudo ok. Graças Muita a bom. gratidão por estar aqui. É um privilégio, uma honra, né? E uma Nossa. responsabilidade, porque fazer uma live com o mestre, né, gente, é bem complicado. O Nossa. Daniele e a esposa dele, a Lu, são meus professores, meus mestres, né, nas terapias holísticas aí, moxa, ventosa. Então é uma responsabilidade estar aqui junto com eles, mas estou super feliz por poder ter esse encontro aí, a gente conversar um pouquinho sobre radiestesia também. Na verdade, a gente que agradece, a gente que fica honrado, porque de saber poxa, você está fazendo um trabalho tão bonito, tão bom. A gente teve a experiência essa semana com a radiestesia, né? Para quem não sabe, a Sim. gente teve nosso primeiro contato na prática com a radiestesia essa semana com a Cláudia, né? A nossa filha, a
tá? Ela teve meio adoentada e a Cláudia fez o atendimento aqui, desse jeito aqui, né? E já tô respondendo até uma pergunta. Já está facilitando o meu lado, né? Mas a gente adapta a pergunta para daqui a pouco, né? Para entender como é que funciona isso. Mas ela fez aqui um atendimento assim muito 10, gente, muito 10 mesmo. Agora, para a gente entender o que realmente aconteceu nesse dia, nesse atendimento, vai começar, vai ser através desse bate-papo agora, tá certo? Sim. Olha, a gente tem umas perguntinhas aqui, Cláudia. Eu vou brincar de entrevistador. Tem umas perguntas aqui para a gente entender. E a pergunta mais básica que eu acho é o que é, né? Você explica para a gente o que é a radiestesia, o que é a radiônica, como que é isso, de onde que surge, como é que funciona. Dá uma pinceladinha para a gente. Mais geral, né? A radiestesia, ela é uma ciência, né? Tem gente que fica meio preocupado, até eu coloquei hoje nas chamadas, será que é bruxaria? É magia? O que é isso, né? Porque algumas pessoas confundem, acham que é religião, que é magia, pela forma do trabalho, né? Mas a radiestesia, ela é uma ciência, né? Ela trabalha juntamente com a nossa mente inconsciente e um instrumento que muita gente já ouviu falar, alguns conhecem, outros não. O meu, no caso, é o pêndulo, né? Que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui é um pêndulo que a gente trabalha com a radiestesia. Então, com o que ele faz? Ele busca a vibração energética das pessoas, né? A sua energia, a sua vibração. Então, eu faço uma conexão, porque a mente inconsciente, ela tem uma visão muito abrangente, né? Ela tem uma visão diferente da mente consciente e ela consegue captar muita coisa. Então, essa captação passa pela mente inconsciente, pela mente consciente e vem trabalhar aqui com um instrumento chamado pêndulo, né? E, apesar de ter também outros, tem o dual hold, tem o auremeter, tem a forquilha, são instrumentos antigos, principalmente a forquilha é muito antiga. A radiestesia é uma ciência muito antiga, né? Apesar de algumas pessoas só estarem... É antiga assim, mais ou menos quanto? Mais de 200 anos, né? É mais antiga do Antigo Egito, a China, os chineses já usaram, né? Os egípcios usaram muito. O meu pêndulo, por exemplo, ele é um molde dos egípcios, né? E o modelinho dele. E assim, nas tumbas dos faraós foram encontrados vários pêndulos nas escavações, né? Roma, por exemplo, ela foi construída com a ajuda de um radiestesista. Né? Então, Roma foi construída com a ajuda de um radiestesista. E os soldados romanos sempre, quando iam para a guerra, que saíam, né, para guerrear, eles sempre tinham um radiestesista junto para ajudá-los a procurar água. O pessoal usava muito para procurar água, minério, essas coisas, né? Eu estava dando uma lida hoje, tá me preparando, né, para poder fazer, não falar besteira. E eu estava vendo que estava falando assim, né, Roma foi construída com a ajuda de radiestesistas, tudo. E realmente, eu estava observando no que eu estava lendo, alguns dos artigos que eu li, que existe essa coisa de você medir a energia do local e Sim. a partir dessa ferição, não sei se é assim que a gente chama, você poder construir da melhor forma possível, de maneira que a energia seja equilibrada no local. Também já vi em algum artigo hoje que existe forma de equilibrar energia em lugares que não precisam desse equilíbrio. E também vi que os chineses usavam muito para buscar água e minerais. Usavam Exatamente. Isso mesmo. A forquilha ainda é mais antiga, né? A forquilha é mais antiga ainda. Então, é isso mesmo, Dani. As pessoas usam para medir a frequência, né? A vibração daquele terreno antes de fazer uma construção.
seria muito importante, até meu filho se formou engenheiro há pouco tempo, eu brinco com ele, falei, olha, agora você tem uma mãe radiestesista, a gente vai trabalhar junto aí nas suas construções, né? Porque seria muito importante se antes de você construir, você medir a frequência daquele local, né? Para poder saber como que é aquele solo, qual é o tipo de radiação que tem ali. Porque depois de pronto, de construído, vão descobrir que as pessoas começam a adoecer por conta daquele solo, de uma certa radiação que poderia ter sido vista antes. Mas aí é um longo estudo, né? Energia parecida. Tipo a energia Utia da medicina chinesa, não flui direito, estagna. Alguns Exato. lugares falta energia, outros têm excesso. Seria mais ou menos isso? Também. E excesso de radiação do próprio solo, né? Algumas substâncias no solo também que contribuem para esse desequilíbrio das nossas energias. Que a gente Essa chama parte que mais química. exato. E a gente fala que é uma energia telúrica, né? Uma influência de energia telúrica. Energia Então, externa, né? exatamente. Ah, que Então legal. é isso. E aí a radiestesia, ela serve para quê exatamente? Exatamente para medir a nossa Que, vibração. é, que era a próxima pergunta. Então, manda brasa. Que é para medir a nossa frequência vibratória, né? Para medir a nossa vibração. Como que está a sua vibração? Porque todos nós vibramos, vibramos, né? Nossos órgãos internos vibram. Você, como mestre da ciência oriental, sabe bem disso. Então, nossos órgãos vibram, né? O nosso corpo vibra, tudo vibra, até mesmo um cristal vibra, né? Tem uma frequência vibratória. Então, a radiestesia, ela serve basicamente para isso, né? O que a radiestesia faz? Ela mede a frequência vibratória. É isso. E aí, o que você... Tá bom, medi, vi minha frequência, né? Vi que tem um desequilíbrio, o que eu vou fazer daí? E aí, a gente trabalha com a mesa radiônica, né? Eu trouxe aqui para apresentar para vocês, que é como se... Ela é um mapa com símbolos, né? Símbolos geométricos de grande poder, de grande força. E aqui na mesa eu vou colocar um testemunho junto com num papel. Eu vou escrever o nome da pessoa que vai ser tratada. Eu vou colocar aqui, vou colocar o meu dedo aqui e faço a conexão com essa pessoa, né? Essa conexão da mente inconsciente com a mente consciente. E aí o pêndulo, juntamente com a mesa, ele vai responder as diversas questões aí que a gente vai perguntando no decorrer do atendimento sobre os desequilíbrios, né? Então, ele serve para isso, para poder medir as vibrações. E aí, qual que é a próxima? Então, eu estou conferindo, porque você vai falando, acho que a gente conectou aí até nas perguntas. Acabou fazendo a ligação. Esses desequilíbrios seriam de ordem emocional, física, espiritual, Exato. ou todo? Tudo. Né? Começa com o que a gente não pode esquecer, nós somos seres espirituais, né? Não somos só físico, não é só matéria, tem um espírito. Então ele vem de ordem espiritual, de ordem mental, emocional, tem a interferência externa, né? Que a gente também não pode deixar de colocar. E também meio, né? o meio, exatamente, o meio e depois o físico, né? Então, o que acontece? Se você não está em equilíbrio com o seu espírito não está em equilíbrio com a sua mente, com o seu emocional. Se vocês não estão conversando, se a gente não se conversa, né, a gente acaba tendo aí um desequilíbrio. E a mente também, a nossa mente, você sabe muito bem que a nossa mente tem o poder de criar coisas, né? Ela cria muita coisa, ela
tem o poder até de trazer forma para aquilo que ela está criando, né? O que vai desencadear aí problemas emocionais e depois vai trazer problema físico. Ele chega a atingir a parte física, né? Então a Essa, gente pode é que falar. você vai falando assim, aí você vai falando, eu vou vendo um cenário, né? E Sim, aí, durante toda essa explicação, já me veio duas afirmações do Einstein. Einstein. Essa agora que você me sim, falou, o Einstein dizia bem assim, né? Apresente ao mundo uma nova vibração e o mundo te apresenta um milagre. exatamente. Einstein Olha trabalhava com que radiestesia, né? Ele tinha esse conhecimento, tinha, tinha. E uma outra né? coisa que eu me lembrei à medida que você vai falando, por exemplo, lá no comecinho você falou, as pessoas às vezes acham que é misticismo, magia e tudo mais. Aí você fala energia, energia, vibração. É só a gente não esquecer da nossa aulinha lá no ensino médio, quando a professora ensinava pra gente frequência vibracional, nas Ah, aulinhas de sim. acústica, de ótica, aí ela me vinha com diante de uns gráficos assim, cheio de ondas, de megahertz, medidos em hertz, megahertz, Exatamente, e é só a exatamente. gente se lembrar que a frequência vibracional está ali, naquela teoria da física, que ainda é a Sim, física, física, nem é a quântica ainda. Olha que legal. sim, ainda não se falava ainda em quântica, né? Mas já se E tinha a teoria do que você está falando. sim, Né? Você está falando um negócio exatamente. que legal, que É bacana. tudo isso. E essa mesa que com esses símbolos geométricos, né, a mesa radiônica, ela tem essa força de atingir, né, todos esses planos, de tratar e nos trazer todas essas informações, né? E como eu costumo dizer, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas, né, estranho, como isso? É física quântica, né? Não tem tempo, não tem espaço. Eu já ia para outra pergunta, mas eu já ia Não, acabar respondendo a outra não, pergunta. tranquilo. Cláudia, você é convidada nossa, fica à vontade. A gente vai seguindo, né? Fica à Que vontade. as pessoas às vezes não acreditam no tratamento à distância, né? Uhum. Mas a física quântica, ela ultrapassa todas as barreiras, ela não tem tempo e nem o espaço, né? Que nós Quer ver uma temos, o coisa nosso interessante? tempo, o nosso espaço. Quer ver uma coisa interessante? Como a gente cai na nossa própria armadilha dialética? Sim, Nosso tempo, nosso espaço, olha a gente batendo papo aqui por um aparelhinho que sim, utiliza a mesma teoria, chamada frequência vibracional. Esse exatamente. aparelhinho usa uma frequência vibracional chamada onda desse caso aqui deve ser de rádio, está acima do infravermelho, sei lá. Eu não sou físico, eu não Uhum, entendo, mas eu sei que a teoria é a mesma. Olha que coisa interessante. Então, sim. se uma máquina é capaz de fazer essa conexão à distância, utilizando a mesma teoria que é da frequência, Uhum, como que exatamente. outra técnica muito mais antiga não pode? Claro que pode. A gente cai numa armadilha dialética muito interessante, né? Então, a Exato. prova viva de que isso funciona para mim, nas minhas crenças e convicções, é o próprio celular. Exato. Melhor exemplo que você podia dar. Até o dia Exatamente. desse tinha o telefone com fio. Se a gente tivesse na época do telefone com fio, até não falava nada, mas olha, não tem como contestar a tecnologia que faz uso da mesma teoria. Sim, exatamente. É muito incrível, né? Eu, depois que conheci a radiestesia, né, a mesa radiônica, eu fiquei apaixonada. É A gente está incrível o bem, trabalho que faz. tá bem fascinado com o que a gente viu aqui, viu? A gente está bem Então, fascinado. Nossa, vocês são suspeitos, mas são testemunhas vivas desse trabalho, né? Porque a mas para a gente gente. é muito legal. Porque a É, gente vem de um outro segmento terapêutico que é mais corporal. E de repente a gente está presenciando uma outra forma de terapia. E claro que sim. mesmo a terapia física, você pode ter uma condição vibracional muito forte. O mesmo Sim, terapeuta pode aplicar a mesma técnica e não ter o mesmo resultado, dependendo da sua qualidade vibracional na hora. Mas o que tudo. você apresenta pra gente, que a gente presenciou, independente da teoria ou não, para a gente é muito novo e a gente achou muito legal. A gente Sim. gostou muito do que a gente viu. É. Mas vamos lá, E, é só a vez de falar, senão eu me empolgo.
E é muito, e é muito interessante que as pessoas têm essa resistência e depois que a gente começa a fazer o tratamento, né? Eu começo a tratar, eu vou conversando com o pêndulo, vou puxando os desequilíbrios, vou fazendo uma análise, uma história daquela pessoa, a pessoa sente tudo. Mesmo à distância, mesmo por telefone. A Luciana mesmo teve algumas sensações. Quem é mais sensível, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, consegue sentir mais, outras menos. Mas independente, todo mundo sente. Todo mundo Mas olha, sente energia. você fala uma coisa muito interessante, que também me remeteu a uma fala sua lá no começo. Quem é Sim. mais resistente ou quem é mais sensível? Lembrando que numa das falas, o pensamento também gera frequência vibracional. Então, se eu sou uma pessoa de pensamento cético, naturalmente a minha vibração vai ser diferente da vibração emitida por quem está trabalhando. Assim imagino eu. Eu estou usando sua teoria. Eu não conheço realmente. Mas é isso mesmo. Pouco que eu conheço a Linda agora há pouco. Eu Linda há pouco. Uma hora atrás para poder conversar contigo. Mas o que me remete é mais ou menos isso. Então é natural, ao meu ver, ao meu entendimento, que uma pessoa que tem a mente mais fechada tenha menos percepção. Por quê? Porque ela própria gera uma vibração de escala, magnitude, de ondas longas ou curtas, diferente da vibração do terapeuta. Sim. Já está vibrando. É mais ou menos o botãozinho daquele radinho AM/FM que o vovô usava para ouvir o jogo. Você vai buscando a frequência, a melhor frequência. Então, ele pode optar por girar o botãozinho do radinho na parte que o jogo está saindo chiado. Sim. Ele vai ter percepção do jogo, só que não vai ouvir nitidamente, vai estar chiado. Sim. Então, ele pode mudar um pouquinho a posição dele, mexer um pouquinho mais, ajustar a antena e aí pegar ela limpa. Exatamente. Tá certo? É isso? Certíssimo. Melhor explicação não há. Isso então. mesmo. Estou aprendendo, eu quero aprender esse negócio. Não, olha, eu recomendo. É uma técnica incrível, é um trabalho fantástico. E toda vez que eu atendo, eu tenho uma experiência diferente, sempre, em qualquer situação, né? Mas a radiestesia e a mesa radiônica, a cada atendimento, é uma experiência, assim, incrível e um conhecimento que eu vou adquirindo surpreendente. E é muito interessante ver o quanto as pessoas conseguem sempre, né, de acordo com o tratamento, aquilo que eu estou tratando, vou fazendo as perguntas, a análise das pessoas, então a maioria chega com uma queixa de um desequilíbrio, de algum problema causado pelo outro. Né? Alguém fez algo para mim. Eu não estou bem porque alguém... E olha, eu vou te falar uma coisa. Dessas minhas experiências, eu fiz esse curso no final do ano passado até hoje, dos trabalhos que eu tenho realizado, assim, quase que 80%, o causador dos próprios males é a própria pessoa, por conta da vibração, né, do excesso de pensamento negativo, do excesso de vibração negativa que ela gera em torno dela mesma. Então, é bem complicado, assim. A gente tem esse costume, né, de estar colocando isso, e a mesa aponta todos esses desequilíbrios, e ela fala tudo. Isso não é do outro, isso é seu. E aí a gente tem toda uma conversa. Entendi. Deixa eu te perguntar. Na verdade é que eu tenho duas perguntas. Uma você já deu uma respondida, mas eu vou pedir para você se aprofundar um pouco mais. Então eu vou adaptar. Lembra que eu falei lá, você já respondeu uma aqui, mas eu vou adaptar. E tem uma outra pergunta. Então, por exemplo, hoje a gente vive esse momento de reclusão, tá todo mundo em casa, todo mundo não. Uma parcela das pessoas estão em casa, né? E nós, como terapeutas corporais, a gente não está podendo botar a mão em ninguém agora. O que a gente faz, às vezes, um suporte para a pessoa daqui, eu estou com dor aqui, mas o nosso trabalho é um pouco diferente. Já o seu, a gente já viu que dá para ser feito online. Sim. A pergunta que eu quero te fazer é necessário que a pessoa esteja conectada com você? Como, por exemplo, a gente está aqui agora, ele surte mais efeito, ou você pode fazer sozinho em casa, sem a pessoa estar em contato?
Posso fazer sozinho em casa, não tem problema. O que eu geralmente peço, eu tenho cliente que não quer ficar na chamada ao vivo, não se sente bem, fica envergonhado, não sei o porquê, mas enfim, não quer. E a gente, Sabe que vai vir dali, né? exato, às vezes não quer ouvir assim na lata. Mas a gente respeita. E o que, que eu peço para a pessoa? Que nesse momento ela se permita, que nesse momento ela deite ou sente confortavelmente, desligue-se de todo o meio externo, de celular, televisão, de qualquer outro meio que tire a atenção dela naquele momento. Que ela e mentalize que ela está sendo tratada, mesmo à distância, mesmo que ela não esteja me vendo, ela está recebendo um tratamento, né? Então, eu faço todo o tratamento, eu vou tirando foto dos gráficos que a mesa indica para tratar, e depois eu passo tudo para a pessoa, tudo da forma que foi falado, eu anoto tudo que a mesa vai respondendo junto com o pêndulo, e passo tudo para a pessoa. Mas a pessoa pode sim, não precisa estar conectado, né? Não precisa ter uma chamada de vídeo. Ela pode ficar lá quietinha, deitadinha, e ela também, e a pessoa sente a vibração da mesma forma. Depois eles relatam, nossa, eu senti um negócio, me deu uma vontade de chorar, eu senti meu cabelo meio estranho, puxar alguma coisa, sabe assim? Tem N relatos. Perguntinha. Acho que você já deve ter tido essa experiência. Você já teve a percepção de um atendimento desse tipo, sem a conexão via internet? Você fala assim para a pessoa, tal hora eu vou fazer o seu atendimento, fica em casa, quietinho, bonitinho. Você conseguiu já perceber que a pessoa foi para balada, não está conectado, não está em casa quieto. Dá diferença? Você consegue perceber? Dos atendimentos que eu fiz até agora, não percebi. Não. Dos que eu fiz, assim, foram poucos que eu fiz à distância, né? Acho que foi, de todos que eu já fiz, acho que foi uns 4 ou 5 que eu fiz sem essa conexão. Desses eu não percebi, eu senti que eles estavam realmente conectados. Porque depois que eu termino, eu chamo Eles no estavam ar. ali esperando, né? Eu chamo no ar. Oi, tudo bem? Já terminei, né? Tá tudo bem com você? Aí a pessoa já responde de imediato: oi, sim, sim, tudo bem. Aí eu começo a informar, né? Passar para a pessoa o que foi o tratamento, quais foram os pontos de desequilíbrio que a mesa apontou, né? Porque basicamente a gente analisa isso, o desequilíbrio espiritual, mental, emocional e físico, né? E aí o pêndulo, juntamente com a mesa, vai dizer se tem desequilíbrio em alguma destas áreas e o que causou, né? Qual foram as influências que trouxeram esse desequilíbrio? Que nós temos algumas influências de forma. O que é influência de forma? Forma pensamento, a própria pessoas que ela convive, às vezes ela mesma. Tem influência eletromagnética, influência telúrica, igual a gente já falou lá no começo, que é do solo. Influência exatamente. Já tive cliente que teve. Exato. Teve uma pessoa que eu atendi que ela tinha uma influência eletromagnética. Aí eu perguntei, é devido ao excesso de aparelho eletrônico? Porque aí a gente vai, né, pegando mais informação da mesa para entender o que chegou naquele desequilíbrio. E aí sim, foi passado muito excesso de contato com aparelhos eletrônicos, com celular, né? Tem gente que dorme com celular, 24 horas com celular, embaixo do travesseiro. Depois que eu tive esse conhecimento, assim, eu vejo a importância que tem da gente se desconectar de vez em quando. Mesmo a gente agora nesse momento, como terapeuta à distância, a gente tem muitas chamadas, pessoas, né, nos procuram muito para orientação, para diversas coisas, então a gente, querendo ou não, acaba tendo um contato maior com o celular. Mas é importante que a gente, de vez em quando, deixa ele um pouquinho
longe, né? Fica um pouco longe para não ter essas influências. E aí também tem a influência espiritual, né? E a influência psíquica. A pessoa pode sofrer influência também do sol, da lua. Tem diversos fatores aí que podem influenciar o desequilíbrio que foi apontado, tanto espiritual quanto mental, emocional ou físico. Quando chega no físico, aí a gente fica um pouquinho mais preocupado, né? Porque o excesso de desequilíbrio, principalmente emocional, foi num nível tão grande que atingiu o físico, né? Você vê como mestre aí dessa medicina oriental sabe que o excesso de medo, né, o que causa no físico, problemas no rim, problemas na bexiga. Então, ainda mais agora que nós estamos passando por esse momento de todo mundo aí dentro de casa, todo mundo gerando essa vibração de medo, né? Todo mundo com medo, não para, fica ali, né? Ai, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não posso isso, não posso aquilo. E a pessoa não consegue se desconectar, né? Desse medo, dessa angústia, da tristeza. Tem muita pessoa que eu estou atendendo que está muito triste, está se sentindo muito sozinho, muito isolado. Olha, com toda essa tecnologia, com todo o contato que eu sei que a pessoa tem, né, pelos meios das redes sociais, a pessoa consegue ainda se sentir isolada, se sentir sozinha, né, solitária, e isso vai gerando desequilíbrio, um desequilíbrio emocional e chega a atingir a parte física, né? Então é bem complicado. Imagino. Olha, é, tem vários ganchos agora. São vários ganchos que você vai falando, eu vou pegando. Então, por exemplo, uma das coisas que eu queria que você me desse um exemplo esse desequilíbrio por conta de influência eletromagnética, né? Excesso de uso de aparelhos eletrônicos, que isso daí acho que é muito comum. Né? Dá um exemplo de um tipo de desequilíbrio assim, que você já viu por excesso de uso dessa interferência de eletromagnética, de aparelhos. O desequilíbrio mental, Você já tem cansaço, cansaço mental, né? A pessoa adquire um desequilíbrio na mente. O excesso desse aparelho, dessa radiação, muita conexão com esse aparelho, com os aparelhos eletrônicos, ele traz muito desequilíbrios mentais. Mais mental do que propriamente emocional. Então, pelo menos dos que eu tenho analisado, o maior índice tem sido os de mente mesmo, mental. Por exemplo, assim, afeta raciocínio lógico, pode afetar raciocínio lógico, pode afetar a memória. Memória, cansaço mental, esquecimentos, sabe? Pessoa nova, jovem, esquecendo as coisas. Ah, eu vou lá, né, pegar, tudo bem, a gente às vezes na correria, muita coisa para fazer, acontece, eu vou lá na sala buscar um negócio, sei lá, fui lá buscar um controle, chego lá na sala, o que eu vim buscar? Coisa de segundos. Nossa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uma pergunta mais genérica e no nível mais macro. Para essa situação que a gente está vivendo hoje, a situação de pandemia mesmo, mais a situação de quarentena, que é uma consequência dessa pandemia, mais essa coisa da preocupação com o econômico, porque as pessoas realmente estão preocupadas com isso, né? De que maneira que a radiestesia poderia auxiliar? Tem alguma coisa que, mediante a radiestesia e a radiônica, possa ser feita no nível mais macro? Tem. Já que a gente está tratando de frequência vibracional? Eu tenho acompanhado alguns colegas radiestesistas e eles têm trabalhado com a mesa radiônica e com os gráficos de radiestesia, que são gráficos de radiestesia, que a gente consegue trabalhar a nível
do planeta, não planeta, mas as pessoas, né? Porque o planeta tá, a gente é que destrói ele. Quem está precisando de ajuda, na verdade, nesse momento são as pessoas, né? Que estão destruindo o planeta. Mas enfim. Então, a gente consegue fazer esse trabalho mais global através de gráficos e através da própria mesa radiônica, a gente direciona como um reiki, né? Que você mentaliza, você faz um direcionamento, direciona essa energia, aplica um símbolo e você manda esse símbolo à distância para uma pessoa ou para várias pessoas, para um grupo. A mesma coisa a gente consegue fazer com a mesa radiônica, com os gráficos e com o pêndulo. Então, a gente consegue mandar. Então, tenho acompanhado os colegas radiestesistas nesse trabalho, que está bem bacana, né? A gente tem se reunido 1 hora, meia hora, 15 minutos para conversar e para fazer esse trabalho de radiestesia com a mesa radiônica a nível mais macro. Ah, legal. Sim. Olha, a Sandra Viana está perguntando qual é a diferença de radiestesia e radiônica. Tá. A radiestesia, ela serve para medir a sua frequência. Ela mede, né? Mede a frequência energética, a sua vibração. Ela consegue fazer a medição. A mesa radiônica é onde você vai trabalhar essa frequência. Onde você vai localizar através dos símbolos que tem na mesa, né? Você vai trabalhar aquilo que foi apontado, aquilo que a medição que foi feita pela radiestesia vai ser trabalhada através da mesa radiônica. Então, a diferença é essa. A radiestesia, ela mede a radiônica, ela executa o trabalho, ela ajuda você. Pode fazer tratamento. Exato. Você tinha explicado isso mais no início, né? Mas eu acho que a Sandra entrou depois. Vai surgindo as dúvidas, né, também. Deixa eu ver. Perfeito. Acho que daqui da minha parte as perguntinhas já se foram. Eu gostaria de pedir para os colegas que estão acompanhando que, se tiverem dúvidas, que façam seus comentários, que façam suas perguntas, que a gente está aqui agora para tentar responder alguma coisa que queiram saber. Tem muita gente que pergunta se a gente usa a mesa radiônica e a radiestesia somente para trabalhar a parte de saúde, né? Não, a gente trabalha com a mesa e com a radiestesia radiônica todos os campos, tá? Não só a parte da saúde, também a parte financeira, bloqueios, né? Que estejam... Você me falado ainda há pouco de construção civil, né? Você vai... Olha, você falando de construção civil, eu me lembrei, eu acho que eu até contei uma vez num curso uma situação de um grande banco num outro país aí, que tava, de repente começou a ter problemas, né? Com seus ganhos, era um banco. Começou a ter queda de cliente, começou a ter algum prejuízo, e aí chamaram uma especialista. Só que não era em radiestesia, era em Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui também ajuda bastante. Ajuda, né? Eu não sei, bom, não é a mesma técnica, naturalmente, mas eu acredito que é uma forma diferente de tratar a questão de frequência energética também. Eu sei que parece que era a mulher mais entendida do assunto, ela foi lá e descobriu que um prédio que tinha sido recentemente construído na frente desse banco bloqueou o fluxo energético. E ela deu a seguinte solução: compra o prédio e derruba. Nossa. Mas isso ela pode dizer para um grande banco. Pois Sim. eles fizeram isso. Compraram o prédio e derrubaram e na frente construíram um belo parque. Engraçado que em 6 meses, ó, começou a subir novamente o fluxo energético, né? Começou a correr e eles começaram a ter lucro de novo. Os clientes antigos começaram a voltar, foi um negócio de louco. Aí, você está me falando, né? Eu lembrei da questão da construção civil, a questão financeira. Fala um pouquinho mais, eu acho que o pessoal gosta disso aí, viu? Somente financeiro, né? Quem que não precisa? Então, será que às vezes um problema financeiro também mexe com essa vibração aqui, termina adoecendo?
né? E se eu falar que a mesa já apontou que alguns problemas de bloqueio na parte financeira estava sendo causado pela própria pessoa, porque a pessoa se auto-sabotava, né? Existe muito isso também. A pessoa se sabota em alguns aspectos e aí ela acaba impedindo que esse fluxo, né, essa vibração energética da parte financeira, do trabalho, chegue até ela. Então, a mesa vai ajudar a identificar esse bloqueio, né? Esse desequilíbrio, esse bloqueio, vai trabalhar em cima disso através dos gráficos e vai ajudar com que a pessoa desbloqueie, que limpe o caminho dela e ela consiga aí ter um direcionamento e parar de se sabotar, né? Parar de trabalhar A contra gente si vai bater um mesmo. papo, tá? A gente vai bater um papo. Vamos fazer uma mesa radiônica. Ó, Trilha do Mundo está perguntando o seguinte: como esse trabalho é feito no âmbito físico? Exemplo, bloqueios que possam existir dentro de um lar. Na verdade, acho que esse físico mais do ambiente, né? Isso. A gente pode fazer esse trabalho pegando o mapa da casa da pessoa. Eu não preciso necessariamente ir até a casa da pessoa. O radiestesista ele pode ir até a casa da pessoa juntamente com o instrumento pêndulo e pendular canto por canto. E ir sentindo a vibração daquela casa, a energia daquela casa. Se está um excesso de energia, influência telúrica, se é espiritual, né? Quais são as influências que estão atrapalhando o fluxo daquela casa? Ou eu posso, no meu consultório mesmo, a pessoa que for fazer a solicitação desse tratamento para o ambiente, ela vai fazer um desenho do mapinha da casa dela, entrando pela porta principal. Não precisa desenhar móveis, nada disso. Então, ela vai desenhar, né, a entrada, se for pela sala, a sala, vai fazer o desenho da sala certinho, como que é o canto, e aí vai fazendo todos os cômodos. Aí eu faço um trabalho de quadricular todo esse mapa, toda essa casa, e vou ali com o pêndulo, pendulando pontinho por pontinho, e ele vai me respondendo se ali naquele campo, eu vou ter o endereço da pessoa, né? Ele vai passar o endereço, vai dar o testemunho, né? O testemunho que a gente fala são informações referente àquele objeto ou à pessoa que está sendo tratada. Então, ele vai me dar o endereço completo, com CEP, com o número da casa, tudo direitinho, vai mandar o mapa da casa desenhadinho. Vou quadricular isso e vou fazer a medição cantinho por cantinho, para ir identificando se ali realmente existe alguma energia que esteja influenciando algo, né? Trazendo alguma influência que está causando um desequilíbrio. E às vezes realmente tem lugar que tem casa que realmente tem vários cantos que tem desequilíbrio e precisa trabalhar. Não posso derrubar a minha casa, né? Identifiquei que tem um problema sério. Não tenho como derrubar. O que eu vou fazer? Vou mudar? Vou fazer o quê? Existem gráficos, né, que a gente pode distribuir pela casa. Isso aqui eu estou dando exemplos, mas existem outros. Esse é um dos gráficos de poder, de grande força, um gráfico geométrico. E ele pode ser colocado, e aí o pêndulo vai indicar os locais que você pode colocar esse gráfico para trabalhar aquela energia, para que aquela energia não traga uma influência de desequilíbrio para as pessoas que estão ali naquela casa. E a gente vai distribuindo o gráfico para a casa inteira, se for o caso, ou em alguns pontos específicos, né? Olha que legal. O interessante, a Sandra Viana fez uma pergunta bem semelhante. Aí acho que já conseguiu responder as duas. Aí, se a Sandra tiver aí, só Mas, qualquer coisa se foi responder. A pergunta é: você consegue, através da planta do imóvel, né, saber qual é o lugar da casa que tem desequilíbrio? Você acabou explicando, tanto da Luciana quanto da Sandra. sim. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Esse exemplo do banco também pode se aplicar a problemas em casa?
mudar de casa seria uma opção. Tem casos que mudar de casa não tem jeito. Tem situações assim que não tem jeito, melhor você mudar. Olha, Existe? tem situação que eu recomendaria que a pessoa mudasse de casa. Porque tem Senão vai lugar, fechar a casa inteira com símbolos e não vai adiantar. tem lugar que não, mas às vezes a pessoa não pode, né? Às vezes a pessoa não pode simplesmente vou mudar da minha casa, é complicado isso. Então a gente vai trabalhando com gráfico, a gente vai fazendo de tempo em tempo a radiestesia, vai trabalhando gráficos para trazer o equilíbrio daquela família. É um trabalhinho aí. Ficar fazendo uma manutenção. É manutenção. É Tem manutenção. situação que não tem como resolver, que é só ali, né? Mitigando. Ou Nossa, derruba tudo, coloca uma placa no solo, né? Aí é complicado. deixa eu dar Mas, uma olhada. enfim. A mesa radiônica, muitas pessoas ainda não sabem o que é, mas precisam saber. Comentário da Luciana. Peraí, só um pouquinho que eu abri aqui sem querer o negócio. Eu troquei a gente de lado, de altura. Troquei aqui sem querer. Deixa eu ver aqui. Ih, gente. Peraí que eu tô com o dedo muito pesado. O gráfico é bom para vizinhança bêbada e barulhenta, que sempre tem? Essa é a pergunta da Ana Seixas, colega nossa também, daqui da DV. Ai, Ana, gostaria que tivesse, viu? A gente pode trabalhar alguma coisa para pedir, né? Algum gráfico que ajuda aí a fazer com que a sua casa, vocês da casa e a casa vibre tão bem, tão positivamente, que incomode aquele que está com uma vibração ruim e aí ele que vai se mudar, né? Fiz um pensamento tão maldoso agora, tem a radiestesia para fechar o bar do Bebum? Pois é, aí é complicado. Mas Eu a gente imagino que pode não, vibrar não é uma boa positivamente. vibração pensar assim, né? A gente vai vibrando para que ele tenha um outro entendimento, né? E que ele melhore a condição dele, que não precise mais trabalhar assim com tanto barulho, com tanta coisa que vai incomodar os outros, né? É o que a gente pode fazer, infelizmente. Cada missão espinhenta, né? De vez em quando tem umas missões assim bem espinhentas. Tem. Bom, eu vou continuar abrindo para as perguntas e o Instagram ele tem aquele tempo de contagem regressiva. E nós estamos daqui a pouco entrando nos últimos 10 minutinhos. Tá. Então vamos ver se tem perguntas e a gente daqui a pouco vai encerrar antes que ele comece a abrir a contagem regressiva e corte a gente no meio. Então deixa eu ver aqui. Tem aqui uma pergunta. Sandra Viana, de quanto em quanto tempo precisamos fazer o trabalho da mesa radiônica? E o Tiago Carvalho perguntou, mudar os móveis do lugar pode ajudar para tirar móveis de descanso, de lugares ruins? Respondendo a do Tiago, que é mais rápida, sim, pode mudar os móveis de lugar, que vai ajudar o fluxo energético daquele ambiente, vai melhorar algumas coisas, sim, pode mudar. E da Sandra, de quanto em quanto tempo? Quando eu faço o primeiro atendimento, eu sempre pergunto para a mesa, né, para o pêndulo, se aquela pessoa precisa de um retorno rápido, se ele necessita de um retorno ou não. Alguns casos, aquele problema já foi resolvido naquele primeiro atendimento, que graças a Deus foi o caso da Tatá sua também, foi resolvido, tá tudo ótimo, não precisa voltar. Há casos que precisam de 2, 3 retornos. Os casos que a mesa fala que não precisa, que aquele problema já foi resolvido. Se amanhã ou depois a pessoa tiver um outro problema, falar, eu tô com, né, apresentou tal coisa que eu não tratei lá na mesa, que agora veio essa tal situação, não tô bem, tô querendo fazer. Não tem contraindicação, tá? Apesar de ser, né, vibração, mas é uma vibração que é uma vibração saudável, não vai fazer mal. Então, não tem contraindicação. Você pode fazer todo dia, se for o caso, para ver como que está a sua vibração energética, como é que você está hoje, até mesmo para você se manter mais equilibrado, né? Levar um dia aí mais tranquilo, saber o que você deve fazer para melhorar. Então, não tem um tempo. Você pode fazer quando você sentir
que é necessário fazer esse tratamento. Perfeito. Ó, a Luciana tá me lembrando aqui, é para você deixar o seu contato, seja telefone, ou seja pelo Instagram, porque eu acho que deve surgir pessoas querendo falar com você diretamente. Eu acredito que sim. Então deixa seu contatinho, deixa, pode ser e-mail, o que você achar melhor, o que for mais eficiente para você, para as pessoas poderem entrar em contato. Tá, o telefone, o DDD é 11 98590 1749. O Instagram é @claudia.terapeuta3. Acho que esses dois ficam mais. O telefone é 11 98590 1749. Para o pessoal que tiver alguma dúvida a mais, a gente vai deixar isso salvo aí no Instagram, então vai ficar por 24 horas essa live ainda. Então vocês podem eventualmente deixar alguma outra pergunta lá, ou se alguém novamente quiser os contatos, a Cláudia vai estar mais 24 horas. Depois disso eu vou enviar esse áudio para você, viu, Cláudia? E a gente Tá. talvez ainda possa publicar se quiser. Mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, coloca lá nos stories, tá? Que a gente repassa para a Cláudia e procura responder vocês. A Angélica está perguntando se você ministra cursos, tá? Eu acho que essa foi a última pergunta. O resto Por foram... enquanto ainda não. Eu já pensei na possibilidade de fazer um curso de radiestesia, né, ministrar um curso de radiestesia e radiônica, mas ainda não. Especificamente Vai esse. pensando, porque eu acho que você vai ter alunos. Pensa É com uma carinho. ideia, né, para um futuro próximo aí. Mas é uma técnica, uma ciência incrível, né, que tem um trabalho fantástico e as pessoas que tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento e esse tratamento sentiram na pele, mesmo à distância, os efeitos desse tratamento. Então, eu sou suspeita a falar, né? Mas eu super recomendo, é fantástico, é muito Eu bom. sou testemunha. É verdade. E antes que termine, eu quero agradecer a todos os amigos, familiares que estiveram aqui. Alguns eu consegui acompanhar, mas é muito rápido, não dá para ver todo mundo que está aí. Quero agradecer, né, a parceria, o tempinho que vocês reservaram aí do dia de vocês, da noite, para poder estar com a gente aqui, aprendendo um pouquinho mais, adquirindo esse conhecimento, entendendo um pouquinho mais do que é a radiestesia e a mesa radiônica. Daniele, gratidão, gratidão. Gratidão por Sempre. você ter aceitado o convite, Luciana gratidão a todos também, que que eu sei que está aí. acompanharam, e gratidão a todos que também, em pleno sábado, 21 horas, estiveram aqui dispostos a acompanhar esse bate-papo nosso. Eu acho que aqui todo mundo que faz esse esforço, na verdade, só tem a ganhar, né? E gratidão a todos. Conhecimento é. Gratidão ao universo também por poder promover que Sim, estejamos aqui hoje tendo esse bate-papo. sim. Muita gratidão. Muitíssimo obrigado, Claudinha. E mais lá na frente a gente tá pensando em te chamar de novo pra gente bater outro papo aqui, tá bom? Tá bom, estamos aí. O que Gente, muitíssimo precisar, estou à disposição. obrigado. Tá ótimo, a gente que agradece. Muitíssimo obrigado, Cláudia. Muitíssimo obrigado a todos que estão acompanhando, tá certo? Na sábado próximo, a gente vai estar aqui de novo com mais uma live. Ao longo da semana, a gente vai divulgando o próximo tema. Tá certo? Gente, tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Super beijo, gratidão, gratidão a todos.